manifesto de ontem da direita, também os nomes do PL, como vai ser ou como vão ser essas definições para o palanque aqui em Minas Gerais para o governo do estado, também o apoio em nível federal. A gente conversa agora ao vivo aqui no estúdio da Itatiaia com o presidente do PL em Minas, deputado Domingos Sávio. Deputado, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Júnior. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos que nos ouvem e que nos acompanham também pelas redes sociais. É um prazer estar aqui na Itatiaia novamente. Bom dia, bem-vindo ao Jornal da Itatiaia. Obrigado. Deputado, para a gente começar, vamos falar um pouquinho dessas manifestações de ontem. Qual foi a leitura do senhor? A questão de movimento de pessoas, a pauta. Como é que o senhor consegue resumir isso tudo para a gente? Júnior, a primeira coisa, é fundamental numa democracia que as pessoas possam se manifestar. Não há nada mais legítimo do que a manifestação. É claro que nós vivemos numa democracia representativa, em que você elege desde o vereador até o presidente da República, mas isso não invalida, isso não pode anular o posicionamento de cada cidadão, a participação de cada cidadão, em especial num momento como esse que nós vivemos no Brasil, em que as pessoas vão ficando cada dia mais angustiadas de ver tanta coisa errada. A gente está vivendo um momento em que parece que está começando a prevalecer uma inversão de valores. Parece que o bandido roubar é que é o correto. Parece que você agir com honestidade, trabalhar, quem está numa hora dessa, né, arregaçando a manga, começando o dia trabalhando, vai se sentindo angustiado, porque ele já sai de casa com a sensação de que pode ser roubado a qualquer momento. E quando você olha para os nossos líderes, para a política, o que você vê? Né? Sobra dinheiro, né, em Brasília, não falta dinheiro, não falta. Tem muito dinheiro no Brasil. Nós estamos falando de um país com orçamento de 6 trilhões de reais. Mas não falta dinheiro, mas sobra bandido, sobra gente roubando o dinheiro do povo. E isso agora chegou até na Suprema Corte, até no STF. Você vê ministros e seus familiares envolvidos com o crime, envolvidos com situações assim terríveis, como essa situação do Banco Master, né? Você vê o filho do presidente da República envolvido com o roubo dos aposentados, recebendo mesada de 300 mil reais, o cidadão vai ficando angustiado e começa às vezes a dizer, mas não tem o que fazer. Tem o que fazer, manifestar. Só que tinha um detalhe, depois do que ocorreu no 8 de janeiro, que o excesso de algumas pessoas que depredaram, é claro que foi repudiado por todos, mas depois daquilo veio uma perseguição implacável, covarde, sem dar às pessoas direito de defesa, com muitos inocentes presos, pessoas que nunca tiveram um crime na vida, nenhum antecedente criminal, condenadas a 14 anos, sem o legítimo direito de defesa, as pessoas foram ficando com medo. Então essas manifestações, elas procuram trazer as pessoas para participar da vida pública. E qual foi a colocação? Aquilo que está incomodando o povo, a corrupção, os abusos do STF, né? A situação de um presidente da República cujo filho está envolvido e vem à sua base e não quer permitir que se investigue esse filho, a ponto de dar aquele espetáculo que teve lá na CPMI, né? Um espetáculo vergonhoso, depois de uma votação com uma ampla maioria a favor de abrir o sigilo do Lulinha, 31 presentes, 7 votam contra, e aqueles que votaram contra saem para dar soco, para brigar, para bater, para dizer que não pode abrir o sigilo do Lulinha, que está acusado de participar desse antro de corrupção. Então a manifestação, ela é legítima e necessária para que a gente de fato não chegue nas eleições e fique ali vivendo um teatro. Todo mundo dizendo que é santo, todo mundo é bonzinho, todo mundo vai resolver o problema do Brasil, e a gente está vendo o que está acontecendo com o país. Deputado, vamos falar então das eleições de outubro. O que está definido ou pelo menos pré-definido dentro do PL? O senhor sai candidato ao Senado? Olha, Kátia, o nosso nome, felizmente, ele surgiu inicialmente comigo colocando o meu nome à disposição. Isso por uma razão muito natural. Eu estou com 8 mandatos de vida pública, graças a Deus, com uma história limpa, né, sem nenhum processo. Claro que quem está na vida pública, quem é adversário, sempre quer inventar uma bobagem, né? Mas comigo fica até difícil de inventar, porque basta a pessoa poder olhar um pouquinho o meu histórico, vai ver de vereador em Divinópolis, presidente de Câmara, depois prefeito de Divinópolis, deputado estadual, 2 mandatos aqui na Assembleia, 4 mandatos de deputado federal. Vocês da Itatiaia
Itatiaia acompanharam a minha vida pública, a imprensa, os cidadãos, e eu sou uma pessoa que me posiciono com firmeza. Sempre fui combativo contra o PT, sempre fui combativo contra a esquerda que tende para o comunismo, que não respeita alguns valores que hoje já despertam o interesse da maioria da população, e eu sempre estive atento com relação a isso. Então acho que chegou o momento, quando coloquei o nosso nome à disposição, isso cresceu naturalmente. Hoje a gente vê que há um apoio natural, mas tem outros colegas dentro do partido que legitimamente também manifestam o desejo de ser o candidato ao senador, que representa a direita, que representa, né, o setor mais conservador, né, da nossa política. E por isso eu, como presidente do PL, tenho tido, né, o cuidado de não passar por cima de ninguém. Mas essa semana eu acredito que a gente avança para uma definição, porque é necessário definirmos, né, uma candidatura ao Senado do PL. Nós teremos a possibilidade de ter 2 nomes, mas eu percebo por parte, né, das nossas lideranças nacionais a compreensão de que o correto é lançarmos um nome pelo PL agora. Não é impossível que depois se lance mais um, mas lançar um nome pelo PL, porque nós precisamos de construir alianças para eleger Flávio Bolsonaro. Você não pode fechar as portas, você tem que estar aberto a construir entendimentos que nos ajude a eleger Flávio Bolsonaro presidente. Então, nosso nome está colocado. Acredito que a gente tem condição de disputar o Senado por Minas e fazer a diferença. Isso que é o mais importante. Chegar no Senado sem ter, né, para usar uma expressão dura aqui, popular, sem ter rabo preso, porque infelizmente você tem bons senadores, mas a maioria no Senado não tem coragem de abrir a boca para enfrentar um Alexandre de Moraes, um Dias Toffoli, para poder fazer o impeachment desses ministros que hoje estão envergonhando o Brasil. E nós temos hoje essa missão de ir para o Senado para fazer a diferença. Ô, presidente, o senhor como presidente do PL em Minas, como é que olha para essa disputa entre Cleitinho, que foi outro dia numa entrevista, esbravejou, falou que não vai abrir mão da candidatura. Do outro lado, você vê o Matheus Simões também falando que não abre mão. O Cleitinho fala, olha, eu tenho quase 30%, o Matheus só tem 3%, ele que se tiver de abrir mão, vai abrir mão para mim. Diz que só abriria mão se fosse pro Nicolas Ferreira. Como é que o PL, na pessoa do presidente, tá vendo essa discussão toda? Para que lado que o PL vai? Olha, o PL vê com muito entusiasmo, e eu vou te explicar bem claramente por quê, Júnior. O PL... Eu pessoalmente tenho uma excelente relação com o Cleitinho, né? Vocês sabem, eu moro em Divinópolis, eu também sou cidadão de Divinópolis, nasci lá na nossa querida São Tiago, que eu tenho muito orgulho das minhas raízes do interior, mas eu tenho toda uma vida, criei meus filhos, meus netos em Divinópolis, onde eu fui prefeito. Convivo com toda a família do Cleitinho. O irmão dele, Eduardo, que é um grande deputado estadual, é meu amigo, parceiro e filiado ao PL. O Gleidson, prefeito de Divinópolis, teve e tem o meu apoio. Nós o ajudamos, né, na sua reeleição, e eu o ajudo dia a dia. E o Cleitinho é uma pessoa com a qual eu tenho excelente convivência e já declarou o apoio ao Flávio Bolsonaro. E a minha relação com o Matheus? Excelente. Estava no palanque ontem conosco, manifestando também, fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli, dizendo que também tem um compromisso com as mudanças que o Brasil está precisando. Com o governador Zema eu tenho uma boa relação. Então, resumindo, o PL quer o apoio dos dois. Isso é impossível? Eu não acredito que seja impossível, mas nós temos que ter uma relação muito de respeito, que ainda que os dois saiam candidatos, nós temos a clareza de que essa eleição para presidente é muito possível. Vamos lutar para ganhar. Desculpa, mas é possível o PL descer desse muro aí e ter um candidato próprio do partido? Também não é impossível, ou alguém vir para o PL, né? Estamos discutindo. Filiação. Um nome, agora, mas já tem vislumbra algum nome? Olha, a gente tem alguns nomes, né? Eu vou me reservar o direito de não abrir muito o leque aqui, porque nós estamos na fase de filiação, senão eu entrego o ouro para o adversário. Desculpa, o senhor não vai abrir muito, mas pode abrir um pouquinho o leque. Nós já temos alguns nomes conversando conosco que podem compor uma chapa, tem estatura para compor uma chapa até para governador ou para vice-governador, como Flávio Rosco, por exemplo, né? Eu dialoguei essa semana, devo conversar hoje novamente com Vitório Medioli, que ele participa pelo menos da análise disso. Recentemente disse que está disposto, inclusive, a voltar para a Assembleia, ou melhor, a ir para a Assembleia. Ele que já foi deputado federal, foi prefeito de Betim, considerado um dos melhores prefeitos, um dos melhores gestores de Minas Gerais. O Vitório também é um homem de posições de direita, que se alinha conosco
para mudanças no Brasil. Agora volto à questão do Cleitinho e do Matheus, né? O Cleitinho é alguém que já declarou apoio ao nosso candidato presidente Flávio Bolsonaro. Ontem eu estava em Belo Horizonte, no palanque com o Zema e com o Matheus, viajei para São Paulo, estava no palanque com o Zema e com o Flávio Bolsonaro, os dois se elogiando, né, lá no palanque em São Paulo, mostrando que estão bem alinhados, uma aliança entre Zema e Flávio Bolsonaro, principalmente se ela puder ocorrer no primeiro turno, e a minha avaliação é que isso pode ser muito bom para Minas e para o Brasil, porque eu, como presidente do PL, estou muito empenhado que o PL possa ganhar a eleição em Minas, Flávio Bolsonaro possa ganhar no primeiro turno. Eu tenho uma preocupação de que Minas faça a diferença a favor do Brasil agora em 2026, todo mundo fala, quem ganha em Minas ganha no Brasil, e está na hora de uma mudança. Então essas manifestações vêm numa hora boa para que o cidadão comece a entrar no processo e ver que é ele que pode nos ajudar a evitar que o Brasil vire um país governado quase que pelo narcotráfico, pelo crime. Nós não podemos permitir isso. Essa luta nossa em defesa da família, no combate à corrupção, ela está chegando no cidadão comum. O povo está querendo participar. Então eu sinto que é preciso continuar conversando com o Matheus, com o Cleitinho, porque nós estamos do mesmo lado. Se nós nos dividirmos, a gente pode facilitar a vida do adversário. E é isso que eu, como presidente do partido, estou procurando evitar, e acho que tem possibilidade, sim, da gente caminhar juntos em defesa de Minas e em defesa do Brasil. Nós recebemos aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia o deputado federal pelo PL, Domingos Sávio, que é também presidente da Legenda aqui em Minas. Obrigada pela presença, bom dia, boa semana para o senhor. Obrigado, Kátia, obrigado, Júnior, obrigado a todos que nos acompanharam, e vamos continuar o nosso trabalho, né, com a esperança de servir a Minas e servir ao Brasil. Boa semana.